Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Foco, que vai reunir os acadêmicos de diversos cursos da área da saúde para debater temáticas de relevância social. O Saúde em Foco é uma iniciativa do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, o ProSaúde, e do Programa de Educação pelo Trabalho, PET Saúde, da Unifra. E para conversar a respeito da temática Sistema Único de Saúde, contamos com a presença dos acadêmicos Ronairo Turtiello, do curso de Odontologia, e o Leonardo Rigo Guerra, do curso de Enfermagem da Unifra. Tudo bem? Para o público de casa entender, o que seria o Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS? Bom, então, como o próprio nome diz, o SUS é um sistema. Na verdade, um grande sistema que engloba políticas públicas voltadas para a saúde. Então, nós temos, assim, fazendo um retrospecto histórico a respeito, século XVIII, a saúde ela era tida como um caráter de doação, onde as pessoas que poderiam ofertar algum procedimento de saúde, elas faziam uma prestação de serviço sem ter uma gratificação por isso. E século XIX isso começou a mudar, mas ainda não era o suficiente. Século XX, mais ou menos pela década de 20, houve uma mudança de paradigma, mudou-se a percepção, começou a mudar essa percepção de saúde e as pessoas da época começaram a ver que aquele aspecto de doença voltado na dualidade entre saúde e doença não era significativo, tinha uma relevância, mas não era o suficiente. Embora ainda muito pouco se sabia sobre isso, não se falava em promoção da saúde, a própria prevenção ainda era muito frágil a respeito disso. E então começou, década de 40, 50, mas foi a partir da década de 70, entre a década de 70 e 80, com a reforma sanitária brasileira, que começou a se levantar aspectos sobre essa questão da saúde. Nós temos depois, em 1988, pela Assembleia Geral que se criou a Constituição, a famosa Constituição de 88, onde levantou-se aquela famosa frase entre os cursos da saúde que diz que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Ou seja, criou-se uma manobra de dizer que, só um pouquinho, a saúde, a população tem direito ao acesso à saúde e o Estado tem o dever de garantir isso. Depois, em 1990, sim, nós temos a Lei Orgânica do SUS, a 8080, que nos traz, assim, explicitamente, cria esse Sistema Único de Saúde e traz à tona todas as pertinências dessa legislação. Assim, o que eu posso dizer para complementar a tua fala, eu achei que tu falou bem com propriedade a respeito de toda essa trajetória da criação, da implantação do SUS. E eu gosto de focar nesse ponto do que tu falou, dessa questão de direitos e deveres, a saúde como um direito e partindo para uma ampliação dessa discussão, direitos e deveres, a saúde como um direito, como algo que pertence ao cidadão, que ele tem como direito isso, mas novas discussões sendo geradas. A gente já parte daquele foco apenas no processo saúde e doença, a gente começa a ampliar a nossa discussão, a gente começa a ver pontos sociais, políticos, culturais que influenciam nesse processo de viver saudável do indivíduo. E como tu falou, vem com essa luta, a partir da reforma sanitária, as leis orgânicas que instituem o SUS e que regulamentam ele. Então, amplia essa nossa discussão, amplia o nosso olhar sobre a questão saúde. Então, a gente começa, a partir de hoje, e a gente tem como objetivo nessa discussão, ampliar o nosso conceito, a nossa visão sobre SUS, não apenas como remédio, não apenas como a consulta médica, não apenas a assistência prestada pelo enfermeiro ou por qualquer profissional da saúde, mas a gente quer, e creio que é o nosso objetivo, ampliar até para a comunidade acadêmica e para as pessoas que estão nos assistindo esse conceito de SUS, conceito de saúde, que a gente veio há muito tempo com o conceito de saúde que era ultrapassado como um completo bem-estar social. A gente vê que
saúde é muito mais do que isso, saúde é um conjunto de fatores sociais, políticos, culturais que influenciam na saúde do indivíduo e que esse completo bem-estar social, completo estado de saúde é utópico, é algo que a gente tem que correr atrás. Eu acredito que ninguém está nessa condição de plenitude de saúde, mas que a gente tem como meta, como alvo, mas daí a gente não foca só os aspectos biológicos do indivíduo, mas a gente vai para questões particulares, questões familiares, e daí sim a gente consegue ver o indivíduo como um todo, e aí sim consegue propor atitudes, a gente consegue propor atividades, ações que consigam atender o indivíduo na sua totalidade, né? Então, o SUS é bem maior do que a gente pensa e é algo que a gente tem que compreender para aí sim poder usufruir melhor dos nossos direitos, como tu bem falou. Bom, então, na visão de vocês, como é que o SUS está sendo apresentado para os acadêmicos dentro das universidades? O SUS ainda ele é muito novo, né? Então, se nós formos analisar, 20 e poucos anos, é muito pouco ainda para um sistema, dada a amplitude que o SUS tem, para dar totalmente certo. Temos muitas fragilidades, bastante coisa ainda precisa ser revista, mas o fato dele já estar se inserindo dessa forma, porque esse programa que nós estamos apresentando hoje, o fato de nós estarmos debatendo isso, já é muito do que as instituições de ensino superior podem oferecer aos acadêmicos sobre a temática SUS. Então, ele está se inserindo aos poucos no meio acadêmico. Nós temos uma tradição muito grande da enfermagem, da odontologia e da medicina quanto a esse sistema, e o que eu posso afirmar que todos os outros segmentos da saúde, na sua grande maioria, se não na sua totalidade, estão conseguindo abarcar o SUS, dadas suas devidas condições, de forma bastante satisfatória. Pelo menos a minha experiência enquanto acadêmico, eu posso ver isso. E quando a gente recorre à literatura também, nós vemos segmentos de nutrição, de fisioterapia também, que até pouco tempo atrás não tinham uma tradição muito grande de inserção no sistema e estão realmente fazendo um trabalho valer a pena. Eu concordo quando tu falou dessa questão de o SUS ser algo tão recente e ainda a gente encontra dificuldades no meio acadêmico para discutir ele, mas eu vejo que a nossa geração de profissionais da saúde é uma geração das que passaram. Eu acho que nós vivemos um dos melhores momentos na questão de discussão do SUS, porque a gente consegue já fazer dentro da sala de aula, tanto os professores já conseguem fazer o acadêmico ter esse olhar amplo, que é o ponto que a gente quer partir para conseguir entender o SUS. Se tu chegar para entender o SUS com uma visão fechada, focada, tu não consegue entender a amplitude que ele tem. Então eu acredito que dentro da academia agora a gente está conseguindo ter uma maior discussão sobre o tema. Os acadêmicos já conseguem se inserir dentro do sistema, já conseguem se enxergar parte dele, mesmo dentro da academia, já conseguem observar o papel deles dentro do SUS e a importância deles. Já as diretrizes curriculares, as novas, agora já conseguem fazer o acadêmico ver o papel que ele vai desempenhar depois de formado, já conseguem fazer com que ele consiga ter uma noção, mesmo estando na academia, de como vai ser depois de formado. Então, essa preparação para o SUS, que as novas diretrizes curriculares nos apresentam, já fazem com que o acadêmico hoje saia mais preparado para conseguir atuar no SUS. Bem diferente dos profissionais que se formaram há um tempo atrás, gerações passadas. Então, como tu falaste, o SUS é algo recente, mas eu acho que nós estamos num dos melhores tempos de discussão dele, por essa questão toda de reforma curricular, toda essa questão de novos olhares para ele, de investimento sendo feito dentro do sistema de saúde. Então, eu acredito que a gente está num bom momento de discussão do SUS. Tu tocaste numa parte que é bem importante, que as diretrizes curriculares, elas também são muito recentes. O Saúde em Foco vai para um breve intervalo, voltamos já. Sonho. Esperança.
Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Dicas TV Unifra. Tenha sempre com você os telefones de emergência. 190, Brigada Militar. 191, Polícia Rodoviária Federal. 193, Bombeiros. 198, Polícia Rodoviária Estadual. 3921-7092, DMT. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Retornamos com o programa Saúde em Foco. Contamos hoje com a presença dos acadêmicos Ronairo Turtiello, do curso de Odontologia, e Leonardo Rigo Guerra, do curso de Enfermagem. Então, meninos, como a gente estava debatendo a temática sobre o Sistema Único de Saúde, eu questiono vocês que estratégias, então, a gente poderia estar utilizando para dar mais visibilidade para esse sistema de saúde. Bom, pela minha vivência acadêmica e participação em projetos de extensão, projetos de pesquisa, eu vejo que a melhor forma de tu inserir o acadêmico dentro do sistema é levando ele para os espaços ainda que ele não pôde observar o sistema de saúde. Levar ele para locais como uma comunidade, uma escola, levar ele para locais que ele não vai... dentro da concepção dele de formação que ele vai passar. Às vezes a gente entra na faculdade e acha, no meu caso, enfermagem, que eu vou passar pelo hospital, eu vou passar pela unidade básica de saúde e vai ser isso a minha formação. Porque a gente ainda não tem uma noção de SUS quando a gente entra, mas no momento em que a gente chega na faculdade, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente de SUS, eu acredito que projetos de extensão, levando o acadêmico para a comunidade, participando de ações sociais, esse envolvimento nos espaços públicos, o conhecimento de políticas públicas que a gente discute em sala de aula, enfim, o SUS é muito amplo, então há muitas possibilidades do acadêmico conseguir observar o SUS na sua funcionabilidade. Então, eu acredito que dentro dos espaços sociais, onde o acadêmico não costuma imaginar, ou não costumava imaginar que ele estaria inserido e estando aprendendo, trabalhando dentro do sistema, eu acredito que é uma forma de até desmistificar essa questão de SUS. Quando eu lembro SUS, é apenas o cuidado médico, o cuidado de enfermagem, o cuidado do odontólogo, mas um profissional sentando com essa comunidade, conversando, explicando sobre os seus direitos, sobre os seus deveres. Enfim, eu acho que essa é uma das possibilidades de a gente conseguir inserir o acadêmico dentro do sistema de saúde. Então, uma das estratégias aí que a gente pode estar usando é inserir esses acadêmicos em novos espaços e sair dos tradicionais. Com certeza. Ronairo. Exatamente, assim, ó, até essa inserção dos acadêmicos nesses programas que são criados pelo governo, no caso do Versus, o PRO e o PET Saúde, porque eu posso falar com um pouquinho mais de autonomia sobre o o PET e o PRO, porque eles também não têm tanta história assim, ó, a nível de SUS, são recentes, são programas estratégicos que introduzem também o acadêmico nessa jornada profissional que envolve o SUS. Porque eu, quando estava no primeiro semestre, tive a oportunidade de já ingressar
no PET Saúde. Eu entrei no setor de vigilância sanitária, para mim era uma coisa totalmente desconhecida, tanto no curso, até pelo fato de eu estar no primeiro semestre, eu sabia muito pouco sobre vigilância sanitária, e o pouco que eu sabia não era o suficiente para eu formar uma opinião, e daí que vem até os preconceitos que nós falamos, que nós julgamos sem saber, porque eu tinha a vigilância sanitária como uma coisa ruim, porque essa parte de fiscalização, e quando eu inseri, que eu fui a campo mesmo, eu percebi que é totalmente o contrário disso, porque vai muito mais além de fiscalização. Eu vi que tem uma parte assim que fala bastante assim sobre a reeducação dos profissionais e até mesmo dos usuários. Então o PET Saúde me proporcionou isso, que é um programa estratégico com bastante relevância. É um programa, então, que vem para inserir os acadêmicos já no próprio campo de trabalho, né? Exatamente. Tem o fator da bolsa também, que servia como um estímulo, que serve como um estímulo. E essa interação entre os profissionais que estão atuando no sistema e entre a academia é muito importante, é bastante valiosa. Fora que a gente consegue fazer um mapeamento de toda a região das atuais circunstâncias de saúde. No caso aqui, como eu atuei na vigilância sanitária do município de Santa Maria. É uma boa estratégia, então, tá colocando os acadêmicos, já inserindo eles, então, nos serviços, para estar observando como os profissionais trabalham, até para dar um gás novo, então, lá no serviço, porque enquanto acadêmico a gente imagina que vai lá para mudar, reformar, reformular, dar ideias novas. É uma boa estratégia, então. Exatamente. Bom, o nosso tempo terminou, então. O Saúde em Foco volta na próxima semana. Até lá!